O Play Agora, em entrevista de hoje, recebe o defensor público geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz, para um bate-papo sobre como está a atuação da Defensoria nesse período de pandemia e mais, quais vão ser os impactos do fechamento de mais de 30 unidades no interior do estado por falta de dinheiro. A despesa de custeio da Defensoria por ano é cerca de 38 milhões. Esse é o valor que no ano passado nós tivemos no orçamento para poder utilizar, para manutenção da Defensoria no estado todo. E a lei orçamentária desse ano, ela determinou que esse valor seria de 12 milhões, uma redução de 38 para 12. A nossa despesa mensal, ela gira em torno de 3 milhões. Então, 3 milhões daria para 4 meses. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Agora, em abril, nós esgotamos todo o orçamento que nós tínhamos para gastar o ano todo. Nós fizemos antecipações, né, porque esse orçamento ele deve vir mensalmente, em duodécimos, mas a nossa necessidade ela é tão escancarada que a própria Secretaria de Fazenda, que é quem autoriza isso, autorizou as antecipações, então recursos que deveriam ser liberados até dezembro foram antecipados para nós podermos custear a Defensoria em janeiro, fevereiro, março e abril. Como é que estão esses atendimentos remotos? Porque o atendimento presencial já diminuiu muito em vários órgãos públicos, agora está até voltando aos poucos com algumas medidas de segurança, mas está tendo uma eficiência de fato nesse atendimento remoto? Ele está funcionando para as pessoas? Então, nós também estamos tendo até nesse caso, uma grata surpresa em relação a isso, porque está funcionando muito bem, melhor do que eu esperava. A Defensoria ela tem uma característica de os nossos núcleos de atendimento são locais de aglomeração de pessoas, né? Não tem como a Defensoria estar atendendo normalmente sem ter uma aglomeração. Muita gente. Muita gente. E muitos que integram o grupo de risco para a Covid. Muitos idosos, muitas pessoas que já têm outras doenças, estão lá por isso, buscando esse problemas auxílio. De saúde, problemas justamente. de saúde. Então, são pessoas que não poderiam estar aglomeradas. E por isso, nós, então, interrompemos esse atendimento até que as autoridades de saúde entendam que já é possível voltar ao atendimento, ainda que de maneira gradativa. E passamos a fazer o atendimento virtual. Como isso foi feito às pressas, né, no primeiro momento nós utilizamos o que havia, né, atendimento por ligação celular e por aplicativo de mensagens, o WhatsApp. Cada núcleo da Defensoria no estado todo passou a ter um WhatsApp que foi disponibilizado para a população para a pessoa buscar o atendimento, encaminhar documentos com foto ali pelo WhatsApp e os defensores passaram a receber e fazer o encaminhamento para o judiciário dessa maneira. E aí nós fomos aprimorando, aí hoje nós já criamos no nosso site um atendimento virtual que está funcionando muito bem, que a pessoa de casa, de onde estiver, ela entra lá e ela já tem um atendimento. Vai ter alguém lá atendendo ela efetivamente, solicitando documentos que for necessário para fazer o que tiver que ser feito, né? Esse atendimento pelo site, ele é online, né? Ele está sendo feito por enquanto em Cuiabá e Várzea Grande, porque ele está numa fase de testes, mas em breve vai para o estado todo. E a gente está desenvolvendo agora, para daqui a poucos dias, um aplicativo para celular. Também o aplicativo vai ficar mais fácil ainda, porque nem todo mundo tem computador, mas todos têm celular. Acabou se criando ferramentas para facilitar esse acesso, né? Isso acabou transformando de alguma maneira o atendimento, né? Sim, transformou muito e deu uma acelerada, porque nós tínhamos programação de fazer tudo isso com o tempo. Teve que ser antecipado. Teve que ser antecipado. E aí está funcionando muito bem, as pessoas estão... o aplicativo ele vai melhorar ainda muito mais, porque todos vão ter acesso. E o aplicativo permite a verificação da identidade da pessoa, que isso é um problema hoje, né, quando é só por WhatsApp. São situações em que nós precisamos ter certeza de que estamos falando com aquela pessoa. E o aplicativo permite aqueles sistemas de confirmação, né, de identidade. Recebe uma mensagem, confirma no número telefônico e tal. Então está funcionando muito bem. Os números nossos, eles são bem grandes, assim. Nós estamos atendendo um volume grande de pessoas, quase comparável ao número que a gente atendia quando estava atendendo de maneira presencial. Interessante isso. Agora, o senhor falou de pessoas que buscam, né, por atendimento na saúde, que é a grande maioria dos pedidos na Defensoria, né? Principalmente em relação a leitos, a medicamentos. Hoje o Estado diz que tem disponível aí praticamente quase 1.000 leitos, perdão, em todo o Estado. Mas a gente ainda vê pessoas que precisam buscar a Defensoria e, consequentemente, entrar na Justiça para conseguir um leito. E não relacionado a coronavírus, aí relacionado a outras doenças. Tivemos recentemente um senhor de Juara
que precisou de uma cirurgia vascular, se eu não me engano, e que teve essa dificuldade. A Defensoria tem visto esse número de pedidos crescer nesse momento? E como é que está esse trabalho de fiscalização dos leitos com a Secretaria de Saúde? Bom, então, começando pelo final. A Defensoria, nós temos um grupo de atuação específica em saúde, né? Um grupo de atuação estratégica em direitos coletivos de saúde, né? E esse grupo ele faz um acompanhamento bem de perto de todas as situações que afetam a população como um todo na área da saúde e que demandam a atenção da Defensoria Pública. Então, através desse grupo, a Defensoria tem buscado todas essas informações, tem cobrado o atendimento a todas as recomendações, desde da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, para que se adequem aqui a todos os procedimentos, né? Tanto em relação à questão da Covid, quanto em relação às demais questões. Agora, recentemente, a Secretaria de Estado de Saúde incluiu a Defensoria Pública, atendendo o nosso pedido, que não estava incluída naquele Comitê de Emergência em Saúde Pública, quando, na primeira versão, a Defensoria Pública não integrava isso, e a Defensoria é quem está na linha de frente dessas questões, né? Nós não entendemos como ficou de fora, mas eu conversei com o secretário e ele disse que, na verdade, foi porque passou despercebido ali na pressa, né, quando eles estavam montando lá. Mas agora a Defensoria passou a fazer parte e ali a gente pode não só ter acesso a todas as informações que o Estado tem, como sugerir alternativas. Realmente o Estado, ele me parece que se antecipou, teve a oportunidade também, porque a doença não veio com tanta velocidade aqui, de se preparar nesse aspecto dos leitos, né? Então, hoje nós temos as informações que existem muitos leitos disponíveis, tanto leitos de enfermaria, que chega nesse número, para chegar nesse número de 1.000 e pouco, eu não sei se todos já estão prontos, mas tem um cronograma, né, para estarem prontos. Quantos de UTI, né? E o de UTI no número de 200 e pouco, 250, 245, algo assim. Exato. Isso é um número muito grande, né? Porque isso é mais do que o total de UTIs que o Estado tinha antes para tudo, né? Então, isso, nesse aspecto da Covid, o Estado, nos parece, está bem preparado. Mas esses leitos são exclusivos para a Covid, e aí entra na outra parte que você falou no início, né? As pessoas continuam com as outras doenças, com os outros problemas. Doenças, e aí continuamos com as mesmas dificuldades, como esse caso pontual que você citou, e nós temos na Defensoria, assim, quase todo dia tem um caso, né? Tem um caso de alguém que precisa de um leito, de uma intervenção cirúrgica, um medicamento de urgência e não consegue, e aí precisa de ingressar com pedido judicial, e ingressamos com pedido judicial, às vezes se consegue o atendimento à determinação judicial rapidamente, às vezes nem com a determinação judicial não se consegue, né? Isso continua, mas não aumentou, Marina, porque a gente entende que em função das pessoas, muitas pessoas estão com medo até de buscar atendimento médico, né? Isso em relação à questão dos remédios, que tinha muita demanda. Não na questão de risco de vida ou morte, não, aí a pessoa não pensa, né? Mas naquilo que a pessoa pode evitar, a gente está com a impressão que as pessoas estão com medo. A exposição mesmo. Por causa do coronavírus. Porque não aumentou a demanda por intervenção Ela de sempre saúde foi muito grande, áreas. na verdade. Sim, né? Exatamente. Em relação às cirurgias eletivas, muitas foram desmarcadas, a maioria foram desmarcadas. Muitas pessoas já estavam esperando há anos por essas cirurgias. Como é que a Defensoria tem acompanhado e vai acompanhar nesse período pós-pandemia? Então, esse é um dos pontos, uma das situações em que as próprias pessoas elas estão deixando de procurar, né? Tem situação que a cirurgia é eletiva, mas ela já é eletiva há muito tempo, né? E o Estado não consegue realizar, não realiza, e por isso a pessoa procura a Defensoria para buscar isso de maneira com ordem judicial, mesmo sendo eletiva. Esses casos as pessoas não estão indo, né? Porque as pessoas também estão deixando para depois. Mas essa também é uma preocupação que nós estamos acompanhando, até integrando o COI, né, do governo, porque foi leitos e profissionais que se dedicariam às cirurgias eletivas, agora eles foram deslocados para o atendimento à Covid. E nós estamos acompanhando e assim que essa fase passar, nós estaremos em cima. Mas nós temos uma expectativa boa em relação a isso, pelo fato de que os leitos que estão sendo criados, segundo o governador já
afiançou várias vezes, eles permanecerão, Vão eles não estar são provisórios, disponíveis, né? Isso vai criar realmente uma revolução aqui no estado. Essa quantidade de leitos para o SUS, né, de 1.000 e poucos leitos de enfermaria e 200 e poucos leitos de UTI, isso vai criar uma revolução para nós. Então, nós temos expectativas boas nesse aspecto. O último questionamento é em relação à atuação da Defensoria nos municípios. Hoje, os municípios estão tendo muita autonomia para decidir o que flexibilizam ou não em relação às medidas de segurança, né, do coronavírus. E a Defensoria tem agido em muitos municípios, inclusive em conjunto com o Ministério Público, para tentar barrar alguns excessos. O senhor avalia que estão havendo realmente muitos excessos nos municípios? Sim, é bom deixar claro que a Defensoria Pública, assim como creio o Ministério Público, nós não agimos de acordo com entendimentos pessoais, ou sentimentos pessoais, opiniões pessoais, né? O que a gente busca é o cumprimento daquilo que é estabelecido por quem é responsável por estabelecer, né, as normas. Então, nós seguimos as normas da OMS, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. E nós buscamos implementar essas regras, né? Então, quando a Defensoria ela busca combater algum decreto municipal ou busca querer obrigar um município a adotar determinada postura, nós estamos pedindo o cumprimento das determinações das autoridades sanitárias, não são coisas da cabeça do defensor público. E a Defensoria Pública tem agido justamente porque em algumas situações, alguns municípios, eles não têm agido dessa mesma maneira, de maneira técnica, né? A gente vê decisões que são completamente divergentes de um município para outro, às vezes um município do lado do outro, então não há um fundamento técnico, científico nisso, e muitas vezes eles não estão amparados nem nas normativas dos órgãos de saúde. O senhor acredita que as medidas do governo federal influenciam na tomada de decisões desses municípios? Por exemplo, com um relaxamento maior de alguns setores? Sim, claro, influencia diretamente, né? Influencia as pessoas como um todo, né? Aí as pessoas pressionam, as pessoas que têm esse entendimento, que concordam com esse posicionamento, às vezes, que vem do governo federal, elas pressionam depois as autoridades municipais, os prefeitos, e os prefeitos se sentem acuados por pressão popular. E alguns prefeitos apenas cedem a isso, mesmo não concordando tanto, outros têm mesmo esse entendimento também, então realmente isso influencia muito. E aí a Defensoria fica em que papel nesse momento? Então, como eu disse, a gente tenta ter um fundamento técnico no que a gente faz, então tem locais, salvo engano em Sinop, por exemplo, que o defensor lá, uma parte da população reclamou da atuação do nosso colega defensor lá em Sinop por entender que ele não deveria ter cobrado determinada postura do município. Mas a posição do defensor não é uma posição pessoal, ele está cobrando o cumprimento daquilo que foi estabelecido até agora pelas autoridades de saúde. Então, nossa posição é nos amparar nisso. O que for determinado pelas autoridades sanitárias de saúde é o que nós vamos cobrar o cumprimento. Quando eles disserem, está tudo liberado, a gente vai falar, está tudo liberado. Defensor, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai continuar aqui acompanhando até para ter uma resposta em relação à liberação desses recursos necessários para a continuidade do atendimento no interior. Tá bom, eu agradeço e estamos à disposição. E só deixar claro, que eu sempre tenho feito questão de deixar claro que a Defensoria continua atendendo para as pessoas entrarem no nosso site, defensoriapublica.mt.gov.br. Lá tem informação sobre todos os nossos núcleos de atendimento no estado todo, qual a forma de acessar. E, inclusive, está até mais fácil agora para você acessar esse atendimento remoto. Isso. Obrigada e até a próxima. Obrigado.